Ore comigo, diga assim: eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. E eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa igreja, nos cultos português, espanhol e inglês, nós usamos muito pregações em série. Ou seja, então, passamos o mês de janeiro inteirinho falando só, no caso do português e do espanhol, olhando para frente, prosseguindo para o alvo, com a compreensão de que, graças a Deus pelo ano que passou, mas sabemos que Deus tem sempre mais, sempre muito mais para nós. E nós queremos ir mais além. Há um cântico que nós cantamos que diz: Senhor, eu quero ir mais além, a um nível de intimidade, Senhor, contigo, eu acrescentaria, nunca antes experimentado. E nós aprendemos nessas 4 semanas do mês de janeiro, e hoje terminando nesse primeiro domingo de fevereiro, nós trabalhamos bastante o que é necessário, que o Senhor faz a obra, qual é a minha contribuição. E nós encontramos que existem dois instrumentos para que nós possamos ir além, mais profundo. Um deles é o conhecimento da palavra de Deus. E não há outra maneira, gente, de fazer isso. Você não vai ser por osmose, né? Que se deita no travesseiro, Senhor, revela a tua pessoa, a sua vontade para mim. E Deus pode fazer isso, mas Ele fala através da Bíblia. Então, nós temos aqui um plano de leitura de 2 anos. Dá trabalho? Lógico que dá. Você não vai abrir a Bíblia ali e, de repente, entender tudo, mas vai se alimentando. Nós temos alguns ainda. Nós estamos apenas em fevereiro. Comece, junte-se conosco. Eu estou muito feliz que há muitos que estão praticando. Então, se faltar mais, nós fazemos mais. Já fizemos mais de 100, e mais de 100 pessoas já levaram esse plano de leitura. Então, leia. E também, se você tiver o tempo, me mande uma mensagem. É tão interessante quando eu recebo uma mensagem dizendo: pastor, eu não sabia de isso aqui. O que é isso? Que coisa, aquilo anima o coração. Se anima o meu, imagina o coração de Deus. Porque quando você abre a Bíblia, o que você está fazendo? Você está dizendo: Senhor, fala comigo. Não é para estudar. Você vai estar lendo para ouvir o que o Senhor... Às vezes não dá para entender num dia, mas fica ali na sua mente, guardado, e um dia o Espírito Santo vem, explica, traz à tona. Esse é o aspecto. E o outro hábito que nós precisamos ter, outro instrumento, é o instrumento da oração. E nós já vimos isso. Várias mensagens, você pode ir no canal do YouTube, ou na página do Facebook, CCP NUC, você pode acompanhar passo a passo. E para oração, nós usamos a vida do profeta Daniel. Então, vocês que estiveram conosco, viram como nós aprendemos com Daniel. E fizemos assim um pouquinho, uma explicação mais longa. Por quê? Daniel não só foi um exemplo de alguém que orava, e orava todos os dias, intensamente, mas além disso, Daniel foi alguém que, não por culpa dele, mas por culpa dos pais, da nação de Israel, ele foi exilado, levado cativo para uma terra longínqua, ele e seus companheiros. E ali ele ficou mínimo de 70 anos. Talvez ele visitou, nós não sabemos, mas 70 anos mínimo que ele ficou ali, longe da sua terra. Por quê? Foi um adolescente levado, porque o seu povo havia desobedecido a Deus. E nós aprendemos com ele. Porque lá naquele lugar, e eu não vou pregar a palavra de novo do último domingo, mas dizer o seguinte: lá naquele lugar ele fez uma escolha que nós temos que fazer. Ou seja, ele sabia que ele não era daquele lugar. Mas ele escolheu não ficar isolado daquele lugar. Então ele cresceu. No mundo corrupto, ele decidiu ser fiel a Deus e ser incorruptível. Foi diligente, foi eficiente. E ele foi crescendo e crescendo. E quando veio perseguição, ele entendeu muito bem as palavras de Jesus, dizendo: vocês são o sal da terra. Então ele não se isolou, mas ele nunca se assimilou. Ele começa o livro dizendo o seguinte: Daniel assentou, decidiu no seu coração não se contaminar. Então nós vimos como Deus tem nos chamado para ser essa sal, essa luz lá no mundo, né? Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então essa disposição. E nós vimos que a força motora que capacitou Daniel para agir assim e perseverar dessa maneira foi o fato de que ele orava. Aí eu perguntei a vocês, brincando, né? Ele orava todos os domingos quando ele ia fazer o culto. Era isso que ele fazia?
Ok, ele orava domingo e quinta-feira no culto de oração, era isso? Ele orava um dia sim, um dia não. Ele orava quantas vezes? Todos os dias, 3 vezes ao dia. E quando o ameaçaram que ele não podia orar, o que é que ele fez? Ele orou outra vez. E foi o que nós vimos na última palavra. Então eu encorajo, veja, né? Mas para encerrar, vamos encerrar também com Daniel. Porque eu queria que vocês olhassem comigo em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 4. Eu vou apenas fazer algumas menções para que nós possamos ter uma ideia. Como é que ele orava? Nós vimos no capítulo 6 que ele orava 3 vezes ao dia. No capítulo 9 nós vamos ver uma oração de Daniel. Não é a única, mas uma das orações. Eu queria apenas ressaltar algumas coisas. E os versículos vão estar passando um após os outros. Não vou ler todos de uma vez. Apenas quero ressaltar algumas lições aqui fortes. Olha só o primeiro versículo número 4, né? O primeiro da leitura de hoje. Daniel 9, versículo 4. Ele fala assim: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ele continua dizendo: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos. Captem isso aqui. Ele vem diante do Senhor. Qual é a primeira declaração que ele faz? É uma adoração a Deus, descrevendo quem Deus é. E como é que o Deus... Voltem, por favor, filha, naquela parte, né? Essa aí. Que mantens a tua aliança de amor com todos. Lembrem-se, o povo de Israel havia se afastado de Deus e por isso eles foram conquistados e destruídos. Mas ele começa agora revelando que ele sabe que Deus, apesar de nós, é um Deus cuja misericórdia se renova a cada manhã, para cada dia, para cada hora, para cada momento. É um Deus que nunca nos abandona, mesmo quando nós merecemos ser abandonados. Não é verdade isso? Por isso Jesus contou lá das 99, que do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela. E aquela que se extravia, às vezes é por vontade própria, escolha própria, rebeldia, whatever the case. Mas ele mostra aqui como Deus é, ele já deixa muito claro. Então não é para nós copiarmos a oração de Daniel, mas nós precisamos chegar diante do Senhor com uma compreensão. Uma das maneiras que eu tenho pedido a Deus e orado é: Senhor, me revele quem o Senhor é. Eu quero compreender mais. Eu aqui na mente, mas no meu coração. Eu quero saber quem o Senhor é, e a sua palavra me revela, mas também eu quero saber que o Senhor é isso aí. Grande e temível, realmente, o Senhor é extraordinário. Mas o Senhor é alguém que mantém a sua aliança, mesmo quando eu sou infiel. Lá em Romanos nós temos isso. O Senhor, ele não volta atrás. A fidelidade dele permanece, mesmo quando nós estamos sofrendo. Eu creio que você já captou esse aspecto da oração. Entra no santuário dele com ousadia, sabendo: eu tenho como recorrer através de Jesus ao meu Pai, que mesmo quando eu mereço não ser ouvido, ele me ouve. Por quê? Ele é um Deus que mantém a sua aliança de amor para com todos nós. Mas ele não faz só isso. Versículo 5, para nós agora, por favor. Versículo 5, ele acrescenta algo. Além de declarar o amor de Deus, que é indescritível, ele vai também reconhecer que nós precisamos de fazer algo muito importante, que é confessar arrependimento. Olha o que ele diz assim: nós temos cometido pecado e somos culpados. Pai, só para não haver confusão, eu quero que o Senhor saiba que nós sabemos que nós temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. É muito importante que nós reconheçamos isso. Não dá tempo de ir muito longe, mas se você tiver uma chance em casa de olhar os versículos de 1 até o versículo 3, você vai ver que ele está escrevendo essa oração está sendo aqui colocada para nós, quando ele já era um senhor, ele chegou lá um adolescente. Como é que nós sabemos isso? É porque ele se refere, lá nos versículos 1 a 3, à profecia de Jeremias. O que foi que Jeremias profetizou? Ele profetizou que Israel iria ser levado e eles vão passar 70 anos longe de Jerusalém, longe da terra natal. E aqui está aproximadamente no ano 69. Estava prestes. Daniel nunca voltou, mas ele está aqui sabendo disso.
Por que essa ênfase que eu estou fazendo? Eu entendo que Deus é amoroso, eu entendo que Ele perdoa, eu entendo que Ele restaura e Ele traz de volta. Se você olhar em Jeremias, a profecia está antes e depois daquele verso tão conhecido que a gente fala. Eu é que sei, o Senhor falando, que planos já tem o seu vosso a respeito? Planos de bem e não de mal, para nos fazer bem e dar um futuro de esperança. Fala assim, mas ali juntos Jeremias fala, mas vocês vão ficar 70 anos, uma geração inteira, longe. Qual é o ponto, pastor? Nós precisamos nos arrepender, mas, gente, precisamos acender uma luz. Nós não podemos correr o risco de desobedecer e andar longe dos caminhos do Senhor. Porque se o fizermos, irmãos, as consequências são em nossa vida, as consequências são em nossos filhos, em nossas famílias, ao nosso redor. É muito triste o quadro. Nós não podemos confundir a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, com as consequências da nossa desobediência. Ajudou? Então, há um alerta pedindo para a gente não fazer isso. Mas então ele faz isso, né? E ele continua no versículo de números 6 e 7. Nós não demos ouvidos, só para ser bem claro, Senhor, o Senhor sabe, mas quero falar, quero me arrepender. Nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falavam em teu nome. Nós não ouvimos. Pregações, cultos, palestras, tudo nos alertando disso. Nós não ouvimos. Versículo 7. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados. Versículo 8. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Pausa. Daniel era um adolescente quando isso aconteceu, 13 anos. Não estou dizendo que adolescentes não são responsáveis, que não têm escolhas. Eles têm escolhas, mas a responsabilidade é dos adultos. E se eu fosse Daniel, eu diria, eu estou aqui sofrendo as consequências da desobediência dos meus pais. Eu andei com o Senhor. E ele decidiu logo não se envolver. Então ele podia fazer isso, mas me mostra que mesmo que nós não sejamos parte do problema, como intercessores, na nossa oração precisa haver também um clamor em favor daqueles com quem nós nos relacionamos. Uma das coisas que na quinta-feira nós temos valorizado muito é de orarmos por necessidades, agradecer a Deus, mas um período que nós clamamos por nós, pelas famílias, pela cidade, pelo Estado, pela nação. Gente, você concorda comigo que a nossa nação, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil e outros países também, eles estão em momentos terríveis, cada dia mais longe do Senhor? Quantos que nós podemos nos lembrar com saudade daquelas frases que dizia a América é um país cristão? Isso pode ser dito da América hoje? Absolutamente não. Melhor é nominal apenas. Então ele está aqui expandindo e mostrando, quando nós oramos, mesmo que nós não tenhamos sido parte do problema, nós vamos clamar ao Senhor, Senhor, tem misericórdia daqueles que estão conosco, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa cidade, dos nossos ministérios. Senhor, faz isso. Oh, Pai. Versículo 9, ele dá um pouquinho mais ainda de informação sobre o caráter de Deus. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Então ele continua a bater isso, porque ele vai fazer um apelo ao Senhor. Então, versículo 16. Ashley, obrigado por você estar pulando assim tanto, né? Eu estou olhando o relógio também, né? Mas olha o versículo 16 que diz assim: agora que ele disse, tu és grande, teu amor é infinito, sua misericórdia, realmente nós pecamos, Senhor. Tudo que aconteceu foi porque desobedecemos. Ele intercede por todo mundo, mas agora ele faz um pedido. E nós, como crianças, podemos chegar ao trono de Deus e dizer, Paizinho, estou aqui por causa das minhas decisões, das minhas escolhas. Porque eu desobedeci, sabia e não fiz. Estou aqui. Mas, Pai, olha para mim, com favor. Olha o que ele fala no versículo de número 16. Agora, Senhor, 17. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, não por amor de nós. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve.
abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. E ele conclui dizendo: Senhor, ouve, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Essa oração nos ajuda. Talvez a gente não vai ser tão eloquente quanto Daniel, né? Mas toda a estrutura está aqui. Você já imaginou uma igreja orando dessa maneira? Indivíduos orando dessa maneira? Pais orando dessa maneira? Filhos orando dessa maneira? Homens orando dessa maneira? Mulheres orando dessa maneira? O que vai acontecer? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que o Senhor, nessa nova fase que nós vamos começar no domingo que vem, é uma série de mensagens chamada de detox. O que é dito? Desintoxicação. Uma temporada de santificação que nós vamos clamar em jejum como igreja, nós vamos clamar em oração como igreja, 40 dias. E nós vamos estar nos preparando para a celebração da ressurreição. Mas o pedido, Senhor, vasculha. A versão mais antiga do Salmo 139 que eu mencionei na ceia, ele fala assim, esquadrinha. Hoje em dia não se fala de esquadrinha mais por causa dos aparelhos que tem. É uma questão de arquitetura, né, de gente que trabalha em design. Esquadrinha você faz... Cada partezinha do meu ser, olha, vasculha e transforma. Então você viu, temos aqui já um modelo. Alguém que mesmo perseguido, entendeu que ele faria diferença sendo sal na terra. Ele não se separou, mas ele não foi assimilado. Ele decidiu não se tornar, não se contaminar com o que estava ali. E eu fiquei pensando no Daniel, mas sabe quem eu me lembrei que orava dessa maneira? Nosso Senhor Jesus. Lá no capítulo 17 de João, a sua oração final, dizendo, Pai, já não peço por mim, peço por eles. A tua obra que me confiaste, eu a cumpri. Ele ora por nós. Você se deu conta que esse é um instrumento? Conhecer o Senhor, ouvir a sua voz, através da leitura da palavra, falar com o Senhor. Quando a gente vê quem Deus é, nós sabemos do seu caráter, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu grande amor por nós. Sabemos que Ele é justo também. E aí nos informa a oração. Você imaginou que Deus pode fazer conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, quando orarmos assim? Quero encorajá-los a ter esse canto de oração diário também. Daniel orava 3 vezes. Estou dizendo, faça pelo menos uma vez. Separa um tempo diante do Senhor. Se quiser ser como Jesus, passa a noite inteira orando. Mas é algo bem particular, né? Agora, mas uma coisa é certa. Se você deseja além, uma intimidade, um nível mais profundo, não há substituto para leitura da palavra e oração ao nosso Senhor. Que Deus possa nos mover profundamente. E como Daniel fazer uma decisão, Senhor, este ano de 2024 vai ser diferente. Porque eu vou clamar e dizer, Senhor, eu fiz a decisão de não vou me contaminar. Vou ouvir a sua voz lendo a sua palavra e vou estar orando ao Senhor por mim, clamando a sua misericórdia, confiantes do que o Senhor vai também atingir a todos aqueles que estão ao meu redor. Amém? Vocês ficam de pé para receber a bênção do Senhor. Quero pedir à banda, se puder, depois da bênção que nós cantamos aquele, ele me pegou, né, me deu uma volta, assim, deu a volta por cima e botou meus pés sobre a rocha. Você já pegou a ideia, né? Com toda a alegria. Que o Senhor possa estar fazendo isso. O inferno perdeu mais um. Estou livre em nome do Senhor Jesus. Há muitas maneiras de dar a bênção.
e a todas as bênçãos apostólicas que como nós falamos, foram os escritores do Antigo Testamento, do Novo Testamento que fizeram, né? Quando nós falamos que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, é uma compilação de várias vezes que o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João terminam suas cartas, e também Judas, o irmão de Jesus. Então, essa é uma das maneiras que nós fazemos. Outra maneira é aquela oração que Deus deu para Moisés e Arão, para abençoar o povo. Eu quero usar as duas hoje. Então receba a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão extraordinária, poderosa presença do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, agora e todo sempre. Amém. Cantemos à medida que nós vamos estar saindo.